Pessoal, Emerson Rodrigues aqui, psicanalista, e vamos para mais um vídeo do canal, tá? Se inscreve aí no canal, dá o like, me segue nas redes sociais, lá no meu Instagram, @souEmersonRodrigues, que você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá? O vídeo de hoje vai ser sobre felicidade. Gente, o que é felicidade? Para mim, a felicidade é individual, tá? A gente é condicionado em uma sociedade que, se você tiver dinheiro, quando você alcançar bens materiais, você vai ser feliz. E realmente, gente, não é isso que a gente vê. Eu atendo muitas pessoas aqui muito bem, tá? Financeiramente, mas estão depressivas, ansiosas. Eu creio que o ego do ser humano, ele funciona assim. Porque o ego é como se fosse uma pessoa obesa, gulosa e que nunca está satisfeito. Porque pode perceber, gente, a gente olhar para a gente, você deseja conquistar um bem material. Daí quando você alcança aquele desejo, por um certo tempo a tua mente vai parar, mas daqui a pouco você quer mais, mais, mais e nunca vai estar satisfeito. É muito interessante que eu estudei muitas religiões e dentro dessas religiões eu estudei muitas culturas orientais. E uma das culturas orientais que eu estudei foi o budismo. O Buda vai dizer o seguinte, que todo o sofrimento humano, ele se baseia no desejo. E vamos parar para perceber, gente, que a mente funciona através do desejo. E aí onde é que está a felicidade? Para alguns a felicidade está na simplicidade. Para algumas pessoas, às vezes são pobres materialmente, né? Mas são felizes. Simplesmente um churrasco no final de semana, uma cervejinha, já estão felizes. Para outras, não. Eu creio, gente, que sempre o ego vai se acostumar. Quando você atingir um sonho, você atingir um objetivo, ele vai querer outra coisa, ele vai querer mais, ele vai focar mais. E creio que é a vida acontecendo. Só que para você trazer essa felicidade, você tem que perceber o seguinte, que a felicidade não está fora, está dentro, tá? E a gente vai parar para perceber que nunca a gente vai alcançar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Isso daí é uma realidade. A gente vai morrer, a gente não vai terminar nossos objetivos. A gente vive 80, 90 anos. E parem para perceber também que quando a pessoa consegue muito dinheiro, a próxima etapa do ego é a fama. Eu preciso ser visto, eu preciso ser lembrado. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu até estava vendo um vídeo do Felca falando sobre felicidade. Que ele conseguiu fama, dinheiro e não era aquilo que realmente ele estava querendo. Porque depois da fama, pensem bem comigo, a pessoa ela não conhece a si mesma, a gente vem nesse mundo a reboque, a gente não sabe o que vai acontecer, o porquê que veio, a gente sempre procura segurança, essa segurança vai virando uma prisão e a gente é condicionado pela sociedade, pelos nossos pais, pelos professores, enfim. Tá todo mundo perdido, gente. E tá todo mundo dizendo que você tem que seguir um caminho. Pode ver esses reels aí em rede social que você segue, tem um cara falando uma coisa, você segue, tem outro cara falando outra, daqui a pouco tem uma pessoa que fala disso, fala daquilo, e você fica ainda mais perdido. Para mim o caminho tá para dentro. Para mim a felicidade tem que ser procurada individualmente. Você tem que começar a olhar para dentro. E gente, voltando ali, quando você consegue dinheiro, aí o ego quer fama, tá? E podem perceber, a gente vive no prazer e na dor. A gente quer que as coisas ruins passem rápido e as coisas boas permaneçam, mas a verdade é, tudo vai passar, tudo. Inclusive nossa própria vida. Opa! Chegou alguém que talvez seja feliz aqui. Eu acho que o contexto, gente, de felicidade é você ir além do campo do pensamento. Que podem ver, quando você alcança um desejo, por alguns instantes a tua mente para. Quando você bebe um gole de álcool, por alguns instantes a tua mente para. E daí a gente fica buscando aquilo ali, só que parece que quanto mais a gente busca, mais infeliz a gente se torna. Eu creio que a vida seja a escalada da montanha, não o fim. Quando você chega lá no fim, não tem mais graça. Parece que quando você conquista algo, perde a graça. Eu acho que é os nossos desafios diários que fazem a gente viver, fazem a gente buscar por um sentido, porque está todo mundo hoje nesse mundo digital falando em sentido, falando em propósito, mas o sentido da tua vida pode ser que não sirva para mim, o propósito da tua vida pode ser que não sirva para mim,
O que você vê felicidade, às vezes eu não vejo. Então, gente, isso é muito complexo. Eu não vejo um caminho para o ser humano sem meditação. Sem você olhar para dentro, sem você conhecer a si mesmo. Porque eu acho que a meditação é o ápice da felicidade. Eu acho que a felicidade é muito interna. E vários mestres iluminados aí, como Ramana Maharshi, por exemplo, que é um oriental, acho muito interessante vocês pesquisarem sobre Ramana Maharshi. Ele diz sempre que você jogar a felicidade fora, em algum bem exterior, em algum momento você vai ficar triste de novo, porque essa felicidade é passageira. Eu creio que seja interno mesmo, gente, interno. Só que é muito sutil, porque a nossa busca é individual. E daí você vai ter que passar por várias coisas na tua vida para que você tenha experiência. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou passando aqui um conhecimento para vocês duvidam desse meu conhecimento, vocês aplicam no dia a dia, e daí quando vocês aplicam, vocês vão ter experiência. E daí as pessoas jogam também, muitas vezes, em política, em que vai acertar o Brasil, que, gente, eu não creio que tenha uma mudança, acho que a gente realmente vem do caos, tá? Vem do caos. E é isso aí, acho que a gente tá aqui para viver e passa rápido e temos que olhar para dentro, gente. Nós temos que olhar para dentro o mais urgente possível, tá? O mais urgente possível. A gente começar a despertar, começar a acordar, ver a realidade como ela é. Senão a gente vai ficar correndo só como um... Eu vou dar um exemplo do gato correndo atrás do rabo. Vai ficar correndo em círculos. Porque quando eu trabalhei 15 anos numa empresa. E quando eu saí dessa empresa, graças a Deus, a gente conseguiu ter a liberdade de empreender, a gente conseguiu, não ficamos milionários, mas a gente conseguiu se estabilizar financeiramente, porque hoje a gente vive com um pouco, mas a gente percebe isso daí, só de você já sair dessa corrida dos ratos já é um grande ápice aí na tua vida, de você ter um pouco de liberdade. Mas e daí você vai percebendo que quando você tem essa liberdade, a felicidade é uma coisa muito mais sutil. E eu creio que a felicidade está na simplicidade. Não estou dizendo que seja fácil encontrar, né? Porque eu acho que quanto mais você busca, mais expectativa você cria. E quanto mais expectativa você cria, mais frustrada é a tua vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Dúvidas, mandem aqui embaixo, tá? Perguntas ou me segue lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @souemersonrodrigues, tá bom? Gente, tamo junto. Espero que esse vídeo ajude vocês a pensarem um pouquinho fora da caixa. E também ajudem vocês a aplicar alguma coisa nova no dia a dia. Lembra disso. Não tá no externo, tá? Tá no interno. E é sutil. É sutil, é difícil de achar. É como se fosse como se Deus tivesse escondido o segredo do universo dentro da gente, do ser humano. É uma chavinha bem pequenininha que cada um de nós individualmente precisa virar.